Boa noite. Boa noite. Mais uns minutinhos para a gente iniciar. Até dá tempo o pessoal entrar na live. Obrigado, Célia. Boa noite. Beijo para vocês aí também. Ana Paula, Leni, Rosana, Rodrigão. Fátima. Mônica, Márcia, Norberto, boa noite, Natália, um abraço para todos. Acho que o som tá bom, né? Mais uns 5 minutinhos a gente inicia, tá? Legal, obrigado, Célia. O som tá bom. Ok, Norberto, obrigado. Boa noite para quem está entrando agora. Mais uns minutinhos a gente já inicia. Só esperar um pouquinho. Quem está já na sala, na live, pode se harmonizando com a música, para já começar a fazer a conexão, né, com os amigos espirituais, com os nossos mentores. Que esse é um momento nosso de conhecimento,
Boa noite, Ana. Tudo bem? Robson, Marinês. Michele também. Luciana, boa noite. Beijo para todos. Mais um minutinho só. Boa noite a todos que entraram agora. Então vamos dar início à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre viver pela fé. Isso está no livro do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, né, do Chico Emmanuel. Então a gente vai aprofundar um pouquinho o que é viver pela fé. Então, para a gente poder dar início, eu vou aumentar só um pouquinho a música aqui para a gente poder nos sintonizarmos com os amigos espirituais, possamos fechar os nossos olhos, confiando na espiritualidade amiga que está conosco, aos nossos mentores espirituais, que eles possam nos amparar nesse momento só nosso, de estudo, que possamos compreender as lições da noite de hoje, que essas lições possam nos ajudar a estruturar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e agradecendo a Jesus por essa grande oportunidade, que Ele possa iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos, também as nossas ações, para que possamos estar aliados com Deus, nosso Pai. Obrigado, querido Pai, por essa grande oportunidade, essa reencarnação que nos proporciona nos trabalharmos em nossa intimidade, a sermos espíritos melhores, espíritos bondosos, mais justos e felizes. Obrigado mais uma vez, fiquem conosco agora e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos tratar desse assunto,
né, do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 23, Viver pela Fé. E nesse capítulo ele fala o seguinte: na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Vamos entender o que Paulo quis nos dizer aqui. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Então, o que o Paulo falou está certo, mas ao longo dos tempos e até hoje nós nos equivocamos nessa interpretação. Então a gente vai aprofundar um pouquinho para a gente poder entender. Então, ao longo, né, a gente tem visto, ao longo da história, supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então, aí, missas, né, no próprio centro, né, as palestras, todas as cerimônias são os cultos exteriores, que seria viver pela fé. E, na verdade, é um grande equívoco, porque isso é íntimo. E nós vamos entender aqui mais para frente. Então, ele fala aqui, né, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. E a gente vê por aí, né, que não é bem por aí, vamos dizer assim, né? A gente vê muitos sacerdotes, próprios palestrantes, né, que têm dificuldades, né, que não são 100%, vamos dizer assim, aliados com as leis divinas. Está num processo. Como eu, né, estou aqui nesse processo aqui. A gente sempre fala, nós palestrantes, né, que fazemos esse trabalho na nossa casa, que sempre a lição primeiro é para nós. Então a gente aprofunda porque nós necessitamos dessa lição. E aí quando a gente aprofunda, estuda, né, reflete sobre ela, aí a gente compartilha com vocês. Então, vamos dizer assim, está todo mundo no mesmo barco. Mas nem sempre vemos, né, aqui ele fala assim, nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem, né? Por quê? Porque não somos perfeitos, temos falhas, né? E a gente vê até, vamos dizer assim, figuras importantes nas religiões que falham, né? E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. E aí, a gente traz uma reflexão aqui para nós. Estou aqui, né, na casa espírita, ou na live, aqui participando da palestra, para mostrar para Deus a minha fé? Porque assim, nós espíritos, né, de muitas encarnações passadas, e vivenciamos em muitas religiões, e muitas delas com muitos dogmas, isso é muito forte ainda em nós, né, o nosso pensamento, é um vício mental que a gente possui. Que nós achando que nós indo na casa espírita, frequentando uma palestra, e lá, né, estudando, o que for, eu estou provando a minha fé para Deus. E não é bem por aí. Claro que na casa espírita ou na igreja, a religião que for, né, o conhecimento, a busca do conhecimento, tudo isso te traz para te estruturar. Vai te estruturando, te fortalecendo, para que aí sim, nas situações do cotidiano, aí a fé é colocada à prova. Então, como está a minha fé nas circunstâncias da vida? Então, nós estamos tendo hoje uma prova coletiva de fé, sem sombra de dúvida. E fé, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, fé é um sentimento. Então, como é que está a minha fé nessa circunstância, né, de pandemia? Porque não é só a doença, vamos dizer assim, né? Ficar doente
ou algum ente querido nosso ficar doente. Não, essa pandemia ela traz outras consequências, inclusive sobre as coisas materiais. E como é que está essa minha fé? Né, da dificuldade, das consequências que muitos de nós vamos sentir, ou já estamos sentindo, e vamos sentir ainda um pouco mais acentuado, que as questões, né, das coisas da matéria, vamos dizer assim, né? Questão de emprego, questão das coisas materiais, né? E assim por diante. Como é que está isso para mim? Será que eu estou com o meu sentimento de fé fortalecido o suficiente? E aí, como é que eu estou lidando com essa situação? Né? Então é importante a gente trazer isso para a nossa intimidade. E aí, no Evangelho, no capítulo 1, no item 8, que é a aliança da ciência com a religião, Kardec traz ali o seguinte: a fé se dirigiu à razão, e a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Vou até repetir de novo para a gente poder fixar bem, porque isso vai ser importante do que a gente vai ver agora aqui para frente. A fé se dirigiu à razão, e a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. E aí a pergunta, né? Primeiro, ele fala assim no final ali: o materialismo foi vencido. O que é o materialismo? Então, a gente precisa saber o que é o materialismo, porque a gente precisa vencer esse materialismo, né? Então muitos de nós confundem que o materialismo é só as coisas materiais da terra, então os bens materiais, vamos dizer assim, né? E não é. Então é importante a gente entender o que é materialismo. E aí a gente vê se a gente está pegado ou não ao materialismo, ou mais desprendido, ou mais apegado, né? Vamos dizer assim. Porque é importante a gente saber em que situação que nós estamos, porque é o nosso trabalho, é o que nós vamos precisar fazer, onde a gente vai precisar focar. Porque nós viemos aqui para aprimorar moralmente, espiritualmente, não materialmente. A matéria vamos dizer assim, a gente necessita dela aqui porque nós estamos num mundo material, mas ela serve de ferramenta, de meios para que a gente possa experimentar as situações, as circunstâncias da vida, vem com as circunstâncias da vida também, e a gente ser colocado em prova, ok? Não só em prova, mas também através dela o uso também da ferramenta da matéria, a expiação. Então o que é o materialismo? Ele é derivado da exacerbação do instinto que se estrutura no egoísmo e no orgulho. Então a matéria, né, vamos dizer assim, é o instinto na sua plenitude, tá, que é estruturado nas duas grandes dificuldades do nosso mundo: egoísmo e orgulho. Chaga que empana, né, que cobre as nossas consciências e constrange as nossas potencialidades. Então quando ele fala aqui que empana, que cobre, né, que tampa as nossas consciências, tampa o nosso acesso às leis divinas, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, quanto mais materialista eu sou, quanto mais apegado às coisas do orgulho e do egoísmo, mais difícil é o meu acesso às leis divinas, que é a minha consciência. E ao mesmo tempo, como eu dificulto esse acesso às leis divinas, eu constranjo, né, o que ele está falando aqui, as nossas potencialidades. O que são as nossas potencialidades? Aquilo que nós já temos de construção, que são as nossas qualidades.
Então, muitas vezes, essas qualidades que a gente já construiu em outras encarnações, ao longo da nossa existência, eu não, vamos dizer assim, eu não deixo ela aflorar, né? Eu deixo de fazer uso dela, dessa minha potencialidade, e até compartilhar com os outros, que é um ato de amor. Então, aquilo que eu já tenho estruturado, então vou dizer, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade, por exemplo, que já é uma construção em mim. E muitas vezes, o excesso do materialismo, da vaidade, eu constranjo isso. Essa minha responsabilidade. Responsabilidade eu posso ter nas coisas materiais, nas coisas do meu trabalho profissional, lá com a minha família e tudo. Mas em relação às leis divinas, então eu tenho essa potencialidade, porém eu não deixo que ela me ajude a criar a estrutura em relação às leis divinas. Então é isso que acontece. Por isso que quanto mais apegado na materialidade, no orgulho e na vaidade, né, no egoísmo, no orgulho e no egoísmo, mais difícil é eu compreender as leis divinas. Então, ele fala o seguinte: materialismo corrompe o espírito. Então nós somos corrompidos pelo materialismo, nós espíritos. Por quê? Porque a gente sente prazer. A gente sente prazer no materialismo. A gente sente prazer em ser orgulhoso. A gente sente prazer em ser egoísta. A gente sente prazer em ser invejoso. Quando a gente inveja alguém, a gente sente bem. A gente, quando sente ciúmes, a gente também sente prazer. No sensualismo também. Na arrogância, na prepotência, quando eu percebo que eu sei mais que o outro, e aí eu me imponho colocando a minha prepotência na frente, eu sinto prazer nisso, porque eu diminuo o outro. E aí é orgulho, né? A vaidade. Então, eu preciso mudar isso. Eu preciso sentir prazer em outras coisas. Eu preciso sentir prazer nas coisas do Espírito. Eu preciso sentir prazer nas minhas potencialidades. Eu preciso sentir prazer nas leis divinas. E eu só consigo fazer isso sentindo. Por isso que a fé é sentimento. Porque se eu não sentir, eu não consigo sentir prazer. Não tem como sentir, né? Prazer. É sentimento também. E eu preciso mudar isso. Por quê? Porque a gente se equivoca. Então, e outra, os nossos vícios mentais, tudo que a gente faz é muitas encarnações fazendo a mesma coisa. Então, se eu tenho a característica de um espírito invejoso, por exemplo, não é de agora que eu sou invejoso. É de muitas encarnações. E agora está vindo isso para mim para ser trabalhado, para ser mudado. Se eu sou prepotente, não é de agora. Eu já trago isso. Isso foi construído ao longo da minha história. E eu preciso desconstruir isso e trazer sentimentos felizes, substituindo isso. Que aí sim são as verdadeiras alegrias do Espírito. Então o materialismo será vencido a partir da estruturação da razão e da fé. Por isso que Kardec fala razão e fé ali. Nós já começamos a perceber que as duas ali estão juntinhos. Então, para a gente poder estruturar, né, para a gente poder vencer esse materialismo, as questões do orgulho e do egoísmo, eu preciso estruturar a razão e aí a fé. Então, o materialismo sendo extinguido do coração do homem, aí entra a fase de regeneração. Quando eu consigo extinguir o materialismo de mim,
né, abafar essa vibração mais acentuada do materialismo, do egoísmo e do orgulho, eu entro na fase de regeneração. Então, a Terra está em transição. Então, quando eu começo a fazer esse processo de trabalho, por isso que os Espíritos vêm nos alertando, né? Os tempos são chegados, né? Precisa se trabalhar, né? Precisa trabalhar essas questões do materialismo, construir sentimentos mais nobres, sentimentos melhores. Por quê? Porque na fase que nós vamos entrar de regeneração, que o processo já está em andamento, mas a fase que nós vamos entrar verdadeiramente na regeneração, nós precisamos estar, vamos dizer assim, praticamente desapegado ao materialismo. Claro que nós vamos ainda ter traços, algumas coisas mais, uma intensidade muito menor. Por isso que vai ser mais fácil para nós. Vai ser mais fraterno, mais solidário. Por quê? Porque eu sendo fraterno, eu ganho com isso. Eu vou ter essa percepção. Vai ser melhor para mim. Quando eu ser mais solidário, né, eu ganho com isso, eu vou sentir isso. Que hoje é diferente. Então, quando eu me sobreponho na minha prepotência, impondo a minha razão, ou quando, né, eu tento levar vantagem nas coisas, nas pequenas coisas, furando uma fila, né, o que for, eu ainda sinto prazer nisso. Eu faço. Por quê? Por causa desse meu apego. A partir do que eu quebrar isso, eu já não vou mais fazer. Vai ser natural, vai ser automático, eu não vou fazer mais. E se a gente se olhar, vamos olhar, né, para quem está realmente se trabalhando um bom tempo, se a gente olhar 10, 15 anos, 20 anos atrás, veja como muita coisa já mudou em vocês, em cada um. E essas que a gente acha que são pequenas coisas, esse é um movimento que muitas encarnações nós não fizemos. O movimento de não furar uma fila, por exemplo, para querer levar vantagem em relação aos outros que estão na fila, querer passar na frente para ser um dos primeiros a ser atendidos, independente do que for. Para mim, nesse momento, vamos dizer assim, lá nas encarnações passadas, eu fazia isso por prazer, muito prazer. Hoje já não faço mais isso. Então já dei um passo. E parece que é pequeno, mas é um passo grande, porque quando eu quebro isso, então daqui para frente eu já não faço mais. Então é isso que nós precisamos valorizar também em nós. Essas pequenas, aparentemente pequenas mudanças, mas que são mudanças que muitas encarnações a gente fazia sempre. E hoje a gente muitas coisas a gente já não consegue não fazer mais. Então isso é progresso. E nós vamos ter uma percepção maior quando a gente desencarnar. Aí nós vamos ter uma percepção maior. Porque encarnado a gente tem, vamos dizer assim, a contaminação do ambiente, do meio, né, de pensamentos, dessas vibrações, que a gente está mergulhado ainda aqui, né? Então, quando a gente for para o plano espiritual, dependendo, claro, da nossa condição, a nossa percepção é maior. Então a gente vai perceber que isso é um grande passo para nós. A espiritualização da existência não se dá na exata medida da eliminação do materialismo do nosso... Não, minto. Se dá na exata medida da eliminação do materialismo do nosso ser espiritual. Então, quanto mais eu me trabalhar para transformar esses sentimentos doentes, né, essas sensações doentes, vamos chamar de sensações, e os sentimentos, as coisas mais nobres, essas sensações doentes, quanto mais eu me afastar disso, mais eu vou espiritualizando a minha encarnação. Porque assim, eu preciso ter consciência que eu sou um espírito. Estou encarnado, mas eu sou um espírito. Eu não sou um corpo. Estou andando aleatório aqui. Não, eu sou um espírito. Na experiência, nessa fase, nessa experiência como encarnado.
Então eu preciso me olhar como espírito, porque aí muda o ponto de vista, porque aí vale a pena me esforçar, porque toda a melhora que eu fizer agora, eu carrego isso para o meu futuro. E isso, quanto mais eu vou estruturando, eu vou sedimentando, e aí eu deixo de fazer. E aí o automatismo sai das sensações doentes, e aí eu entro no automatismo dos sentimentos nobres. Este é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho como espírito. A gente encarna para isso. Porque aqui é mais fácil, apesar de todas as dificuldades, né, da matéria, que a gente ainda está numa condição de provas e expiações, mas a matéria te dá essa, vamos dizer assim, não vou dizer essa facilidade, mas ajuda nesse processo muito bem. É que nós ainda se perdemos e não sabemos usar isso. Mas a partir do que a gente vai aprendendo a usar, a gente vai tendo a percepção da riqueza que é essa experiência como encarnado. E aí nós começamos a valorizar mais. E aí Emmanuel nos traz o seguinte, na questão do materialismo. Materialismo, uma chaga oculta. Está lá, guardadinho lá dentro. Tudo que contribui para apagar a luz do Espírito. Então, por isso que Jesus nos falou que brilhe a vossa luz. Porque a luz está dentro de nós. E aí quando eu me torno extremamente materialista, apegado nessas sensações doentes, o que eu estou fazendo? Eu estou ofuscando a minha luz. Eu estou abafando ela. Eu não estou deixando ela brilhar. O que é esse brilho? O que é essa luz? É as minhas potencialidades. É as minhas construções no bem. É os meus sentimentos que eu já tenho construído em mim. Então é importante isso. E ele coloca assim, né? Tudo que contribui para apagar a luz do espírito, alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer, com o esquecimento da responsabilidade. Então, nós que já temos um conhecimento, como é que eu uso isso? Eu uso para levar vantagem, para sobrepor o outro, para mostrar para o outro que eu sou melhor, para mostrar para o outro que eu tenho razão, entre aspas, impondo, ou não, eu uso de uma outra forma. E nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior. Muito maior. Por quê? Porque nós temos uma amplitude de conhecimento maior. Então nós já sabemos as consequências dos nossos pensamentos, dos nossos atos, as consequências das nossas sensações doentes. E também sabemos das consequências das nossas potencialidades quando usamos. As consequências boas. E também os nossos sentimentos. Então, como é que eu estou fazendo uso disso, né? E aí, ele fala a questão do esquecimento da responsabilidade frente a si mesmo. Olha, frente a si mesmo, que aí eu entro no estado de ilusório, de ilusão. Ao próximo, que é meu irmão, porque eu infrinjo a lei máxima, vamos dizer assim, que está ligada junto à primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e ao planeta. Porque eu tenho a responsabilidade no meio que eu vivo em relação ao planeta, a essa morada. Então, e aí a gente coloca tudo, né? Meio ambiente, nas situações diversas, tudo, na conservação e assim por diante. E aí o que é razão? Então, para a gente poder entender aqui, né? Vamos ver o que é razão. Um pensamento avançado, muito bem estruturado. Por isso que nós vamos ver aqui, ó. A gente vai trazer aqui
4 pilares da razão. Conhecimento. Então eu só consigo estruturar a minha razão e meu pensamento, né, avançar meu pensamento com conhecimento, por isso que o conhecimento é importante. Discernimento, lógica e inteligência. Então, esses 4 pilares da razão. Então, quando tem qualquer situação, nós espíritos já temos conhecimento das leis divinas, mais aprofundado, vamos dizer assim, a maioria de nós. Por quê? Porque nós estudamos, nós estamos buscando esse conhecimento. Aí vem a situação e eu preciso discernir se está coerente com a lei divina ou não. Isso é discernimento. Aí a lógica. Eu tenho que usar a lógica. Ué, é lógico fazer isso ou não? Tem razão, né? Ali ou não? E a inteligência, que é um atributo que Deus nos dá. Que isso é um atributo do Espírito. E aí, como é que a gente expande esse atributo? Então, é como vamos saber se a razão... Né? E aí, como vamos saber, né, como a razão está sendo estruturada em nós? É na busca do conhecimento, nas situações. E aí eu preciso sair do materialismo para que eu possa acessar a minha consciência. Quanto mais eu acessar a minha consciência, mais aliado com a razão eu estou. Porque aí eu tenho condições de discernir, eu tenho condições de avaliar se é lógico ou não, se é inteligente ou não. Olha que importante. Agora vamos falar um pouquinho da fé. É uma estrutura pautada em valor. Pautada em valor. Pautada em estruturas do sentimento. Então a fé... Por isso que muitas pessoas que a gente conhece, simples, que nesta encarnação apresenta não um conhecimento aprofundado, científico ou da religião aprofundado, vamos dizer assim, mas tem o sentimento vibrante da fé, porque é uma conquista do espírito, é um sentimento. Então essas pessoas normalmente já vêm nesse processo de estrutura desse sentimento já de outras encarnações e já está vibrando ali. E nós? Por que a gente está precisando se aprofundar no conhecimento, buscar isso? Será que a gente tem a fé, esse sentimento estruturado? Normalmente nós espíritas é muito Tomé. A gente precisou da doutrina espírita, né? Todo aberto, vamos dizer assim, para a gente crer. Muito Tomé. E aí a gente precisa buscar esse conhecimento, estruturar tudo isso para que a gente construa esse sentimento. Então, quais são os pilares da fé, né? Então a gente tem 5 pilares aqui da fé. Calma. Calma é sentimento. Então ele fala que é sentimento. Paciência, sentimento. Confiança em Deus, sentimento. Compreensão. O que é essa compreensão? Compreensão das leis divinas. Compreensão de Deus. Sentimento. E também inteligência. Olha, a inteligência está na razão e na fé. Ela se torna também um sentimento. Olha que interessante. E como vamos saber se a fé está sendo estruturada em nós? Então vamos pegar um pouquinho de cada aqui. Aqui que a calma. Então ele nos traz aqui. A calma compõe a fé. Toda a fé é calma.
Putz, eu não tenho calma. E agora? É um pilar que não está estruturado, que precisa ser trabalhado. E ele continua aqui: diante de uma situação de emergência, de dificuldade, que nós nos esforçamos para manter a calma, estamos estruturando em nós a fé, porque não existe fé sem calma. Então, por isso que nós somos colocados em diversas situações, para ser testado, para ser provado, e ao mesmo tempo estruturar isso, e ter a percepção se eu tenho a calma ou não. Paciência. Vamos lá para a paciência agora. Toda vez que numa situação qualquer nos portamos de maneira a ter paciência com o próximo, que aquilo que exige de nós que sejamos pacientes diante da dificuldade do outro, diante da inconsequência do outro, do erro do outro, estamos estruturando em nós a fé. E aí eu entro naquele detalhe. Eu preciso avaliar como é que está a minha paciência em relação ao outro. Você vê que a paciência está ligada diretamente no outro. Porque o outro desequilibra algo que está dentro de mim. Quando eu, entre aspas, perco a paciência, porque na verdade a gente não perde, né? Porque a gente não tem a paciência estruturada. Então, mas usando, né, essa dito popular, perdi a paciência, né? Quando a gente perde, entre aspas, a paciência, na verdade é que o que o outro está fazendo está dentro de nós, está mexendo com algo dentro de nós e está desequilibrando, e está ligado no materialismo. Então, vou dar um exemplo: prepotente. Então o prepotente está ali achando que o que ele está dizendo é o certo, está impondo aquilo que ele acha que é correto, e o outro está discordando. O que o prepotente faz? Desequilibra, entre aspas, apela, vamos dizer assim, né? Às vezes se exalta, às vezes se vitimiza e assim por diante. Então a gente precisa entender o que vibra em nós para ser trabalhado. Agora vamos falar um pouquinho da confiança em Deus. Todas as vezes que damos um testemunho íntimo de confiança em Deus, confiança é respeito na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amparo, nessa vontade soberana, nós estamos estruturando em nós a fé. E aí, olha a oportunidade dessa pandemia para a gente estruturar essa confiança em Deus. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, temos que se cuidar, temos que sair só em extrema necessidade, temos que ajudar os outros numa dificuldade. Claro que nós temos que fazer tudo isso, tomar todas as precauções. Mas, e se acontecer de eu ficar doente, ou alguém ficar doente? Estou dando esse exemplo, não pode ser outras coisas. E se acontecer? Onde está minha confiança? O que eu preciso, né, dessa experiência passar, né, passar por essa experiência? O que eu preciso construir em mim? O que eu preciso trabalhar em mim? Às vezes a confiança que eu preciso estruturar. Às vezes uma perda financeira, né? Então às vezes uma perda do emprego. Porque é nessa hora que nós vamos ser provados se a gente confia verdadeiramente em Deus ou não. Porque é fácil, eu confio em Deus, não, Deus, né, é soberano, Deus é amor, Deus é perfeição, a lei divina é perfeita. Ok, estou falando aqui da boca para fora. E assim, na circunstância da vida, eu confio nisso ou não? Porque assim, a gente precisa entender a situação que nós estamos. Prova e expiações. Expiações do passado.
Coisa que eu desalinhei lá atrás. Então, se a lei é justa, aquilo que eu estou passando, será que eu não desalinhei lá atrás? Eu preciso alinhar agora? Confiar. Compreensão. Todas as vezes que nós nos empenhamos em profundidade para compreender alguém e saber compreender alguém que está caído, que está no erro, na dificuldade, com a consciência não desperta e outras questões mais graves, nós estamos estruturando em nós a fé. Porque quando eu estou compreendendo o outro nessa situação, eu estou compreendendo a lei divina. Eu estou amando o outro. Porque quando eu compreendo verdadeiramente o outro, é um ato de amor. Agora, claro, nós não temos isso ainda, a grande maioria de nós não temos isso estruturado. Isso é um processo. Tem hora que você vai acertar, tem hora que você não vai acertar. Tem hora que o outro vai mexer e vai desequilibrar. Às vezes, por mais conhecimento que você tenha. A gente vê as situações, né? Estou falando isso por mim. Eu, em algumas situações aí, para mim é difícil. Porque é um processo, eu estou num processo de construção. Então eu tenho, muitas vezes eu preciso me calar, eu preciso me fechar. Porque eu ainda não dou conta. Mas eu vou ser colocado nesses embates. Porque eu preciso aprender. Por isso que eu vou passar por essa experiência. E a inteligência? A inteligência, que é um patrimônio, então, é um atributo, é um patrimônio que Deus nos dá, não pode faltar porque sabemos que a ela se manifesta no Espírito em vários níveis. E não há nada mais inteligente do que acreditar na convivência divina. Isto é minimamente inteligente. Então, conviver com Deus, nas coisas de Deus, é minimamente inteligente. Minimamente. Diante de uma imensa dificuldade, se você consegue manter a calma minimamente, você está sendo inteligente. Se você deseja algo que não pode se processar agora e fica paciente, você está sendo inteligente. Porque aquilo que não se pode adquirir de pronto é necessário aguardar. E isto é uma inteligência, porque fé é visão, visão espiritual. Porque quando eu acesso esse sentimento, verdadeiramente eu estou vivendo como espírito. E aí minha visão muda. Visão espiritual, visão do espírito, não do corpo. Não da matéria. Não do materialismo, mas do espírito. E aí começa a brilhar a minha luz. Fé precisa ser construída, não tem como. Isso é um processo de construção. Por isso que eu preciso estar atento nesses pilares. E aí eu tenho que ver onde que eu estou, que nível que eu estou, né? Então, de 0 a 10, a calma. Como é que está a minha calma? Lá em 2. Minha paciência em 3. Minha confiança está em 6, 7. Então eu preciso começar a olhar para isso e começar a trabalhar forte nisso. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. O que ele está falando, verdadeira fidelidade? Vivenciar fielmente as leis divinas. Quando eu faço isso, eu sou fiel a Deus.
Ou seja, para sermos justos, ele está falando aqui, precisamos estruturar a nossa fé. Porque o prepotente, o arrogante, por exemplo, ele não é justo. Ele não é justo. Ou seja, para sermos justos, precisamos estruturar a nossa fé. Para isto, precisamos ter fidelidade a Deus, vivenciando as leis divinas verdadeiramente em nossos corações. É íntimo. Não tem como. E isso é individual, isso é cada um. É único, é você. É você com Deus. Esse é o problema seu. Seu problema é com Deus ali resolver. Não é com o outro. O outro faz parte de um processo de trabalho. É o que vai despertar, é o que vai te ajudar, aquele que te ampara, aquele que te sustenta, aquele que vai te cutucar. Tudo faz parte de um processo de estruturação. Mas é você com Deus, não o outro. O que o outro faz é um problema dele. Agora, o que você faz é um problema seu. Então, o que é a fé? Fé é reconciliação com Deus. É a minha religação com Deus. Isso é a fé. Por isso que é sentimento. Então Emmanuel também nos traz assim, né? Os dias são ridentes e tranquilos? Ele pergunta para você. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Se está tudo bem, se está tudo ótimo, tal, modera. Calma. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Sem a permissão de Deus, nada acontece. Se está acontecendo, tem um motivo. Ou uma expiação, ou uma prova, ou as duas juntas. Porque a expiação pode ser uma prova, mas a prova não é expiação, porque eu posso ter escolhido passar por essa situação, não ser um desalinho da lei divina. Não, eu escolhi passar por essa situação porque vai me testar aqui, aquilo que eu já estou buscando e tentando estruturar. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos. Olha que Emmanuel nos traz. Por trazer até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, muitas das situações que nós somos colocados é para a gente vivenciar a fé, para fortalecer, para estruturar, para construir aqueles pilares. E isso é bom, porque isso é construção de sentimento nobre. Então, que essa semana a gente possa refletir sobre esses pilares, né, da razão, e assim, razão face a face com a fé. Por isso que a gente precisa dos dois nesse momento. Então eu preciso do conhecimento, eu preciso do discernimento, da lógica e o uso da minha inteligência para ter calma, para ter paciência, para ter confiança em Deus, para ter compreensão e também inteligência, face a face. Quando eu atingir isso, venci o materialismo. Aí já venci as minhas sensações doentes. Por isso que é um processo de construção. Então, é como se fosse uma borboletinha, duas asas. Então eu tenho que ter a razão
e o sentimento da fé. Então, também pensinho aqui, né? Um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, tal. Ainda vou igual a borboleta, né? Não tudo certinho, né? Tudo igual, né? Para um lado, para o outro, para baixo, para cima, né? Cai, levanta, né? Vai para um lado, para o outro. Mas a gente está indo. E o objetivo, né, da nossa encarnação é construir esses sentimentos. Bom? Então que a gente possa refletir durante essa semana. Então eu vou colocar uma música agora, novamente. Eu vou pedir para os trabalhadores, passistas que estão na sala, mas também tem uma equipe que muitos não estão, mas já estão nesse horário concentrados, trabalhadores da nossa casa, passista, para a gente poder receber o passe. Então, vou colocar uma musiquinha aqui, para a gente harmonizar. Então, possamos fechar os nossos olhos, confiar na espiritualidade amiga, confiar em nossos mentores e nos mentores espirituais da nossa casa, Irmã Francisca, que tanto nos ajudam, nos acolhem, nos sustentam, muito mais do que daquilo que a gente imagina. Que toda vez que caímos, eles nos ajudam a levantar, que torcem por nós, que vibram de alegria quando acertamos, mas quando erramos, eles estão junto de nós para nos carregar. Que nesse momento possamos sentir as vibrações desses mentores queridos, trabalhadores de Jesus, que essas energias possam inundar as nossas mentes, os nossos corações, nos reequilibrando espiritualmente, fisicamente, que possamos nos sentir fortalecidos na coragem, na confiança, que possamos passar por essas experiências valiosas da melhor forma possível, tendo a consciência que se trata de um trabalho íntimo, de transformação, de estruturação de sentimentos, que possamos usar todo o nosso conhecimento que já possuímos nesses momentos difíceis, mantendo o equilíbrio, a calma, a paciência, a fé em nosso Pai. E que possamos, ao receber também essas energias, compartilhar com os nossos entes queridos em nosso lar, que eles também possam sentir essas vibrações desses mentores queridos. E já recebendo essas energias, né, que também recebemos, que possamos doar um pouquinho de nós, fazendo a caridade espiritual e moral, possamos doar essas energias para todos aqueles que têm necessidades, que estão na linha de frente desse trabalho, correndo riscos, também todos aqueles que estão desequilibrados,
em dificuldades, não só encarnados, mas também desencarnados, e que possamos ter a confiança e a fé que tudo vai dar certo, que tudo faz parte de um planejamento, que tudo está na mão de Deus. Obrigado, querido Pai, obrigado, querido Jesus, por essa grande oportunidade. Fiquem conosco, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, obrigado, que possamos ter boas reflexões durante essa semana e refletir como é que está a nossa fé, né? E confiar em Jesus e confiar em Deus. Bom, fiquem com Deus. Até mais.